Fala pessoal, estamos aqui para dar início ao nosso primeiro podcast, tá? O Hipertrofiando Cast, não é isso, Márcio? Isso aí, Hipertrofiando Cast é o primeiro episódio da série, a gente vai chamar de episódio 0, porque nós vamos nos apresentar aqui para vocês. E contar um pouquinho da nossa história, né? De como a gente chegou até a educação física e o que fez, o que motivou a gente a estar aqui hoje começando esse canal e para passar muito conteúdo para vocês, né? Antes de tudo, meu nome é Diogo, tô aqui com o professor Márcio, somos profissionais de educação física. E aí, primeiro a gente vai começar falando sobre os nossos patrocinadores que tá junto aí com a gente também, tá? Então quem vier aqui vai receber um presentinho da Shopfit, né? Melhor loja de suplementação aqui de Natal, não tem comparação. Camisa aqui também, tá tudo bem organizado, né, Márcio? Quer falar alguma coisa aí, ó? Eu quero falar aqui, ó, é meu aluno, certo? Mas é uma das melhores lojas de autopeça para carros importados aqui de Natal e região, tá? É o Bruno, você vai encontrar o Bruno lá e o nome da loja é Império dos Importados, tá? Fiz aqui o jabá, viu, Bruno? Prometi pra você, eu fiz. Não pode deixar de lado, né? Com o boné o episódio todo. Já bota aí, já dá uma... Ficar com o boné o episódio Ficou todo. mais bonitinho, viu, Márcio? Valeu. Então, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, eu acho que o mais importante de a gente passar aqui para vocês é que o Hipertrofiando Cast, ele vai ser um canal, né, que a gente quer abranger todo um público, não só aquele público que ele já é conhecido, né, já está há muito tempo na internet, que passa resultado, mas também para as pessoas leigas, né, precisam entender sobre saúde, né, que é isso que a gente vai falar muito aqui. Tanto a parte que engloba a parte medicinal, os nutricionistas, os profissionais de educação física, todos eles que estão acoplados no trabalho multidisciplinar, né? Que a gente tenta levar a saúde para os nossos alunos. E uma das coisas mais importantes, né? De onde vem esse nome, né, Márcio? Isso. A gente, quando decidiu, eu conheci Márcio há muito tempo. Só que aí a gente tentou encabeçar na faculdade já conhecia, mas só que a gente não tinha muito contato. E aí, recentemente, a gente se encontrou, comecei a falar sobre treino de força, e aí a gente meio que teve uma ideia de começar esse podcast. Por que não, né, Márcio? Começar um podcast tentando passar tanto conhecimento aí que a gente tem, né, com outros profissionais para esse público que está em casa nos assistindo. Isso, a ideia do Hipertrofiando Cast era trazer um misto, né, de conhecimento de várias áreas da saúde. Trazer médicos, profissionais de educação física, nutricionistas, preparadores de atletas, o pessoal a gente quer ir desde o cara que está em casa querendo melhorar o físico, isso, e querendo melhorar a saúde, até perfeito, o atleta de elite. Isso. Então a gente vai trazer aqui pessoas que trabalham com esse tipo de público. Tanto o cara que está em casa, que está querendo perder um pouco de peso, que querendo emagrecer, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar dele, para o cara que está ali competindo, né, atleta de alto rendimento, competindo, a gente entender como é que funciona o dia a dia dessas pessoas. E o cara que ele já foi atleta, ele também já foi uma pessoa normal, né? Isso. A partir do momento que ele começou e encabeçou essa ideia, foi que ele foi melhorando aos poucos. E para ele chegar ao patamar de alto nível, ele passa por várias fases, né? E o mais importante do Hipertrofiando Cast é o nome, né? Por que Hipertrofiando Cast? A ideia aqui não é a gente passar só a ideia da musculação, do treino em si, daquela coisa mais maromba, do fisiculturismo, que também é uma das coisas que a gente vai estar falando muito, né? Muito. Porque é um esporte que envolve a musculação e que envolve o trabalho da gente, tá? Mas também não só essa parte, mas essa parte de conteúdo científico, né? Com um pouco mais de relevância. E não tentar levar só um conteúdo simples como algo que qualquer pessoa faz, qualquer coisa faz, mostrar os pós e os contras das coisas, não é isso, Márcio? Isso, a gente vai sempre trazer muita informação científica também. Claro, com uma linguagem mais tranquila, né, para a população, para as pessoas, né, os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores, olha só que... para as pessoas que vão assistir o nosso canal, então a ideia é trazer numa linguagem simples que todo mundo possa entender, né, e falar um pouco também de ciência, entender também, conscientizar as pessoas que, assim, a gente vai falar sobre isso depois, mas eu sou um cara da ciência, eu sou um cara da pesquisa, então eu trago essa parte de informação também, o Diogo vai vir com a prática dele, prática profissional. E a ideia da junção da gente foi justamente essa, né? Márcio já é um cara que tá fazendo doutorado, né, agora, e eu já tive muitas experiências também com os alunos, a gente vai mostrar já, mas que tentar acoplar esses dois modelos, né, é muito interessante, porque não existe teoria sem prática, né? Então, eu acho que esse é um ponto mais importante.
E o que precisa ser passado para vocês, né, é a informação de qualidade. Muitas vezes vocês olham aí canais que às vezes vocês acham interessante, que é legal, não falando nada contra, mas que você precisa filtrar um pouco. E a gente vai tentar levar essa parte com a maior qualidade, né? Trazendo muitos profissionais da área aí, que o próximo primeiro que a gente quer trazer é um médico, né? Isso. Eu acho que é uma das coisas que está em alta, trazer a parte os médicos para o nosso lado, porque engloba, cara, hoje em dia o cara que treina, o cara que faz uma dieta, se ele não tem um exame atualizado e não tem um médico para acompanhar ele, fica tudo muito escuro, né? Então, você ter esse amparato leva você a fazer com que as coisas fluam da melhor forma, tá? E você tendo todo um aporte, um suporte por trás de profissionais qualificados é muito importante hoje em dia. Isso. A ideia é de fazer os profissionais de saúde se conversarem. Isso. Porque o que acontece? Os profissionais, né, a gente fala muito de um trabalho multidisciplinar. Você falou multidisciplinar, mas eu vou trazer uma outra terminologia que é mais interessante. O trabalho multidisciplinar é aquela pessoa, aquele paciente que precisa do trabalho de vários profissionais. Fisioterapeuta, um médico, profissional de educação física, um nutricionista. Só que o trabalho interdisciplinar é fazer com que esses profissionais se conversem e dialoguem sobre aquele paciente, sobre aquele indivíduo que está sob nossos cuidados. Então a ideia é, além do cara ter todos esses profissionais ali dando um suporte para ele, é que esses profissionais se conversem entre si e cada um saiba um pouquinho da sua área. Perfeito. Entendeu? E aí o trabalho é 100%, é muito melhor. Isso. E uma das coisas que eu acho que é o mais importante mostrar para vocês também é como a gente chegou até aqui, né, Márcio? Isso. O porquê de a gente estar... Pra galera se inscrever no canal. Não. Antes de vocês começarem tudo aí, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos aí. Eu já vi muita gente seguindo, então isso é muito interessante, porque é algo que vai agregar na tua vida. Isso, então, segue o nosso Instagram. Taca o Tá dedo no like aí. Se inscreve no canal. Vai vir muita coisa boa pra vocês, cara. Pode ter certeza. Isso é só o início, tá? Só o início. Então, só começando. O porquê de a gente estar aqui hoje, né? Minha vida desde quando eu comecei, eu tive... sempre, desde que eu comecei a trabalhar, na verdade, eu treinava já. Comecei a treinar com os meus 16, 17 anos aí, mas tinha dado uns treinos aos 14 anos, mas nunca tinha parado para pensar em educação física, né? Só que aí eu comecei a trabalhar numa loja, né? Num comércio normal. Pode falar o nome, diretor? Comecei a trabalhar. Patrocinador, se quiser. Comecei a trabalhar na Conjol, só que trabalhando meio período ali. Eu acho que tinha. Aqui eu não sei se você pegou a época do Senac, né? Eu estudava 2 dias, ia lá fazer curso 2 dias e os outros 3 dias trabalhava, né? E aí passei um ano assim, fazendo cursinho, só que não sabia o que eu queria fazer. Inicialmente eu ia mais para a área da ciência e tecnologia, que eu ficava muito no computador. E aí minha irmã começou a fazer fisioterapia, tá? Minha mãe, ela teve fibromialgia, eu já estava treinando, já tinha essa empolgação, e ela disse, então, Diogo, por que você não começa educação física, né? Foi o primeiro tapa que eu levei, foi minha irmã. Se não fosse por ela, eu não estaria nem aqui. Então já tem que agradecer. Agradeço a ela. Eu, graças a Deus, tive um suporte muito grande da minha família. Então, isso me ajudou muito a chegar no patamar que eu tô. Logo no próximo ano, né, eu fui contratado. E aí, logo nesse início que eu fui contratado, eu trabalhava de 8 às 6 e já comecei a me inscrever na Faculdade de Educação Física lá na UNE, que foi onde a gente inclusive se conheceu. Márcio, eu acho que você já era formado, né, Márcio, naquela época? Nada, eu acho que eu sou uma turma antes de você. Já tava... Acho que eu tô... Mas você já era envolvido com a parte científica, né? Já, eu era um Eu era aquele cara vagabundo, não queria nada, saber nada. Projeto. Ficava sentado lá atrás, depois que virou a chave. Enfim, passei esse 1 ano, e aí fui fazendo a faculdade, logo em seguida, no final da faculdade, foi que começou a cair a real, começou a virar a chave de cara. Vou me formar, vou fazer o que da vida agora, né? E aí eu fui pedir pra começar os estágios. Como os estágios eles demandavam mais tempo de mim, eu tentei deixar pra depois, tá? E aí no final da faculdade foi quando eu tive a oportunidade de fazer estágio. Então, desde o início tem muita gente que começa já estagiando, eu não. Fui lá pro final. E aí eu tive que deixar de lado o trabalho e começar, né? E como todo começo, nada é fácil, galera. Nada é fácil, nada é simples.
E aí eu comecei estagiando com o Sami, não sei se você conheceu, numa academia de bairro, passava 6, 7 horas, enfim. Passei um ano lá, depois fui pro Hangar, onde eu fui conhecido, e foi aí que eu me envolvi com a parte da flexibilidade e mobilidade, que era uma área da calistenia que eu lembro tinha que você muito gostava déficit, muito de calistenia, né? Tinha muito déficit, a galera não sabia muito, então... Diogo na calistenia. 63 quilos, hoje eu tô com 87. Muda muito, então. E a cabeça também evoluiu pra caramba. Passei mais um ano lá, fiz uma prova da Drive, e aí quando eu entrei na Drive, eu agradeço até hoje aos meninos Vinícius e André, né? Fiz a prova da Drive, não passei de primeira, mas tentei, fiz os cursos, aí me aprimorei e consegui passar, e foi lá onde eu conheci o Ivan, conheci os outros caras que começaram a me dar suporte para digo, o caminho é esse, você tem que estudar, irmão. Você quer ser alguém, quer ser o melhor na área, quer evoluir, quer se tornar conhecido, você vai ter que estudar, né? Literalmente, no início eu não gostava muito da musculação. Só comecei a gostar da musculação mesmo no tempo que eu conheci a parte da Drive. Eles falavam muito de lesão e eu aprendi muito sobre alongamento, mobilidade, e aí eu me encantei por aquilo tudo. Eu digo, caramba, isso aqui é uma área que ninguém faz, uma área muito massa, eu vou começar a estudar isso. Primeiro livro que eu comecei a ler, Trilhos Anatômicos, cara. Pro cara ler aquele livro ali, de primeira assim, muito difícil. E aí eu conheci o Ivan, que me mostrou a musculação, e disse, Diogo, com a musculação dá pra você melhorar isso, só os resultados. E daí as coisas foram encaminhando, até que hoje eu trabalho só com a musculação, só que englobando muito isso tudo. Então eu não fui o cara que... Teve gente que já era do esporte, né? Era do futebol, era do basquete, enfim. Eu nunca fui muito pra esse lado, não. E hoje eu não me vejo sem a musculação. Acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje é pela musculação, né? E pelo esporte que eu me apaixonei depois da musculação, pro fisiculturismo, onde eu conheci quando você começa a olhar toda a realidade, toda a história por trás do fisiculturismo, você vê que a nossa área é muito valorizada e que os caras fazem com que a área ela cresça cada dia mais. Então, eu valorizo hoje em dia muito esporte, por uma das coisas é isso, né? E hoje em dia eu tô aqui tentando levar mais conhecimento através não só da musculação, mas tudo que agregue a saúde, pra gente poder tocar esse caminho e fazer com que a educação física ela se torne muito mais conhecida, não é isso, Márcio? Isso aí. Agora conta um pouquinho da sua história aí, que o público tá querendo ver. Essas barbas aí, tem história. Tem história. Meu amigo, eu comecei, assim, eu tive meu primeiro contato com a musculação na década de 90 ainda, em 96, isso já entrega um pouco a minha idade. Caramba, 96, 98, 95, pô. Eu já puxava ferro, pai, tu te lembra, eu já puxava ferro. Você é o school, pegou a parte da galera todinha que veio lá. Peguei, pô. Então, eu morava em Recife, né? Em 98 eu vim morar aqui em Natal, porque eu passei num concurso pra fuzileiro naval. Uhum. E aí eu vim ser fuzileiro naval aqui em Natal, meus avós moravam aqui e eu vim morar com eles. E fiquei 3 anos, eu lembro que em 2000, eu acho que eu tentei o vestibular, fiz o primeiro dia, que antigamente o vestibular era 2 dias, né? Na UFRN. Não era que nem o Enem, eu fiz o último vestibular e logo em seguida já foi o Enem. Aí eu fiz o primeiro dia, que acho que era matemática, as provas exatas, e no outro dia, aí eu sei que eu tava de serviço e o oficial não deixou sair, cara. Não me deixou sair e eu não consegui fazer a prova do segundo dia. Então, ali, 2000, eu já não deu pra mim. Uhum. Aí meio que fui me levando, aí saí da Marinha, fui trabalhar no shopping, fui trabalhar com vendas, e aí 2004 ou 2005, não sei, acho que foi a primeira turma da UNP de Educação Física, eu me matriculei nessa turma. Uhum. Olha só como o destino ia me empurrando, eu queria Educação Física. Você queria me empurrava pro outro lado, né? Aí quando eu me matriculei, fiz a prova, fiz o vestibular, passei, me matriculei na UNP, cheguei todo contente na loja, o dono da loja faz, Márcio, vem cá que eu quero conversar com você, uma reunião com você. Aí teve uma reunião comigo e me chamou pra gerenciar a loja, cara. Aí eu falei, e agora? Eu vou escolher. Aí ele falou, não, mas... Aí eu falei, então, o curso é à noite. Eu posso vir fechar a loja. Não, você tem que estar aqui. Eu preciso de você aqui. Você vai ter que escolher. Cara, aí eu escolhi a porra da loja, porque eu queria ganhar mais dinheiro e tal. E aí acabei não entrando em Educação Física nesse ano, na UNP. E aí passou-se o tempo... Tu é dessa turma que é da UNP, Nil? Nosso diretor é professor também, viu? Cara, a gente ia se formar junto, cara. Estamos aqui hoje. Eu entrei naquela turma, cara, da UNP. Aí o que aconteceu? Eu saí de novo,
Aí fiquei nessa loja trabalhando, aí resultado, o cara fechou a loja e eu de gerente caí, voltei pra vendedor pra loja do Midway, que era, eles tinham loja no Natal Shopping no Midway, ele fechou a Natal Shopping, fiquei, aí eu não quis mais, dei uma desanimada, saí, fiquei 1 ano fora trabalhando com outras coisas, depois voltei de novo pra essa mesma loja, não sei se eu vou falar o nome aqui, hoje quem é o proprietário da loja é meu antigo gerente e brotherzão mesmo, é Francisco, pode ser até um cara que eu posso chamar aqui depois, é um cara... É uma história fantástica, o cara é fantástico, é uma pessoa show de bola. E aí eu voltei pra loja, Francisco, como meu gerente, e eu trabalhei lá até 2010, eu acho. Foi em 2009 eu entrei, fui fazer nada a ver, fui fazer rede de computadores na Estácio. Computador sempre tá ali, ó, na minha geração. Mas ó, direto. Depois eu vou dizer como isso me ajudou muito. Ia pro computador. Mas isso me ajudou muito. Aí me casei, né? E fui morar em Goianinha, cara. Fui trabalhar lá pra família, pra o meu ex-cunhado. E lá, trabalhava num curso de inglês, num curso de idiomas. E de lá, em 2013, eu falei, putz, não dá, eu não vou conseguir. A educação física é meu sonho. Se existe algo que eu quero fazer e que eu vou tocar mesmo, levar a sério, é a educação física. Em 2013, eu me matriculei na Uni. Tu entrou em 2014? Foi, entrei em 2014. Pronto, eu sou uma turma antes de você. Só que eu passei acho que... uns 6 meses a mais ou um pouco mais da turma por conta que eu não tinha feito os estágios. E aí eu ficava nessa, cara. Eu ia pra Uni, saía de Goianinha, pegava um ônibus escolar e voltava, chegava em casa de meia-noite e meia mais ou menos, e fiquei nessa os primeiros 6 meses, primeiro período. Né? Anatomia, 9 disciplinas. André da Vinha. Anatomia. Meu cientista hoje. Ele vai chamar ele vai vir aqui, ele vai ter que vir aqui. André, você vai ter que vir aqui, viu? Você foi professor de todo mundo de anatomia, meu amigo. Tem que vir aqui. É mesmo, é. Hoje ele trabalha com neurociência, né? Aí, cheguei lá e o pessoal do meu cunhado lá, com a minha ex-cunhada, a minha esposa dele, e a minha ex-sogra sentaram comigo e falaram, não, você tem que... Como é que você vai fazer educação física? Não tem nada a ver com nossos negócios aqui, a gente já tá trilhando... Aí, resultado, eu tranquei a faculdade, fui fazer uma especialização em marketing. Aí, nesse meio tempo lá, eu falei assim, não, está errado. Aí passei o segundo período todo fora, só que o pessoal da minha turma, e eu agradeço a eles, viu? O pessoal não me tirou do grupo do WhatsApp. E eu ficava vendo as fotos do pessoal, as aulas práticas, e não sei o que. Eu falei, cara... Eu acho que as aulas práticas são assim... Leva ao nível da educação física a outro patamar, porque você aprende esporte que você nunca conheceu, né, quando era criança. Eu fiz vôlei, judô, eu digo, caramba, eu nunca fiz isso, que massa. É fogo. Aí, cara, eu vendo aquilo ali, eu falei assim, não vai dar, bicho. Eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida e eu vou ter que voltar, é isso que eu quero fazer. Só que eu já voltei com outra pegada. Eu voltei, aí eu fui pagar disciplina atrasado de segundo período. Foi uma correria. Todo semestre eu pagava uma ou duas disciplinas pra chegar. E a coordenadora na época queria que eu me formasse. Não, você vai entrar, queria que eu entrasse na tua turma. Não vai. Não, voltasse esperasse você pagar o primeiro pra depois eu pagar o segundo. Não, eu vou me formar com a minha turma. Eu vou entrar na minha turma, eu vou dar meu jeito. E assim foi. Pagava a disciplina de manhã, era Vera. Pagava a disciplina de manhã. Vinha de Goianinha pra cá, pagava disciplina, isso aqui e tal. Fiquei nessa até 2015. 2015 eu realmente saí de lá e comecei a estagiar. Só que assim, nessa pegada, cara, teve um episódio que eu preciso contar aqui pra vocês, que foi muito legal. Eu paguei uma disciplina de fisiologia humana com o professor Tiago Cabral. Não sei se você vai conhecer. Não peguei. Tiago é médico. Todo mundo falando. Tiago é fantástico. O cara é doutor em patologia pela USP. É doido. Tiago é doido. Se ele estiver vendo isso aqui um dia, ele vai ver, ele vai rir. Então, Tiago chegou, eu paguei uma disciplina com o Tiago e a gente tinha que fazer uma prova e eu fiquei com tireoide. Eu fui estudar tireoide, os hormônios tireoidianos, fui estudar tudo, tal, comecei... E eu peguei desde a anatomia da tireoide, fui falando, tal, não sei o que. Quando terminou a aula, ele chamou todo mundo depois, né, um por um, e deu a nota. Quando me chamou, ele falou assim, cara... tu pensa em fazer o que depois da educação física? Eu penso em ser personal, dar aula, preparar atleta de fisiculturismo, porque eu já gostava, sempre gostei. Aí ele falou assim, cara, você pode ser o que você quiser na educação física. Eu disse, como assim, Tiago? Ele falou assim, cara, você pode fazer mestrado, doutorado, bicho, tu tem uma facilidade para passar o conhecimento, para compartilhar o conhecimento, e para mim você é um cara que tá pronto. Você é um cara mais velho, tal, já tem outra pegada. Bicho, depois dali eu saí assim, não...
esse cara me deu um start aqui, me deu um negócio na minha cabeça aqui. Então, a partir dali, eu já comecei a engolir o livro, engoli tudo que eu podia de conhecimento na área. Aí, entrei em projetos de pesquisa, iniciação científica com o professor Felipe Dantas. Fui trabalhar com envelhecimento e, até hoje, a minha linha de pesquisa é nisso. Tenho 2 especializações, uma especialização em grupos especiais, fisiologia do exercício. Fiz treinamento de força na UFRN. Nesse meio tempo, eu entrei no mestrado. Eu fiz especialização junto com o mestrado. Rapaz, eu engoli tudo. Eu saí engolindo tudo. Na educação física. Aí fiz o mestrado na educação física, na UFRN, com o professor Eduardo Caldas. Hoje estou no doutorado em ciências da saúde, também com o professor Eduardo Caldas, já vai em 2 anos, né? De doutorado. Mas assim, uma coisa que eu prometi a mim mesmo, e eu disse assim, eu não vou abandonar a prática. Então, desde o dia que eu me formei, eu comecei a trabalhar como personal e até hoje eu tentei equilibrar, né, esse de estar na prática, de estar envolvido com o trabalho de personal e estar lá produzindo ciência. Então eu finalizei o mestrado, publiquei o meu artigo numa revista muito boa, né, da área de gerontologia, na Experimental Gerontology, publiquei o artigo da minha dissertação de mestrado. E já colaborei com pelo menos uns 6 artigos, né, também da área de gerontologia, com o pessoal do meu grupo. E até hoje, cara, só estou estudando isso. Mas, na prática, eu gosto de musculação, trabalho com musculação, trabalho com treinamento de força. Eu gosto muito de treinamento de força. Inclusive, meu TCC foi com treinamento de força em idosos. Então, é uma coisa que... A musculação nunca saiu da minha vida. Ela nunca saiu da minha vida e hoje ela não vai sair mesmo. Porque depois que a gente começou a descobrir os benefícios, né, da musculação... Não tem pra onde correr, né? A musculação hoje é a base para qualquer pessoa que quer evoluir, melhorar a funcionalidade, enfim, qualquer coisa. E pegando um pouquinho esse gancho, né, que o Márcio falou de personal, da parte prática em si, eu acho que não tem como você fazer educação física, querer ser bom e não ter a parte prática ali de trabalhar com personal. Porque quando você pega o trabalho com personal, às vezes com vocês aí que estão do lado do outro lado da tela, né? Acha que é só, vou chegar lá, ele vai passar um treino pra mim, qualquer... Cara, não é assim. A cabeça da gente que tá dando aula pra vocês ali funciona totalmente de outra forma. Por quê? O cara chega lá, eu tenho 1 hora para ministrar uma aula que eu tenho que passar alongamentos, mobilidades, liberações, enfim, dependendo da postura do cara e do que ele precisa, das necessidades. Eu tenho 1 hora para escolher e selecionar dos exercícios, né? Às vezes o cara fecha 2 vezes, às vezes o cara fecha 3, 4, enfim. Isso tudo, a apresentação, o treino do cara vai ser dedicado a isso. Às vezes ele falta, às vezes ela atrasa, então não é tão simples quando se imagina. Às vezes o salão tá lotado, então... Tudo isso a gente tenta facilitar e passar de uma forma para o aluno da gente e com a melhor qualidade, né? Porque se ele está ali, ele quer uma boa qualidade no produto, ele tá o serviço no caso, né? Ele quer, então, a cabeça da gente que é personal gira de outra forma. E não adianta a gente querer falar de musculação, ser personal trainer, se o cara não tá na parte prática ali, ou vivenciou, ou experienciou isso. E que cada aluno é um, e cada um você vai ter que lidar de uma forma. Às vezes o cara dá 20 aulas no dia, às vezes o cara dá 15, dá 6, e a diferença de horário muda muito. Então, personal, quando você contrata um, cara, valorize, porque é muito importante. O cara lá, ele tá dando o máximo para levar o trabalho dele a outro além, não é isso? Então muda muito. Isso. Alguns resultados do trabalho de vocês? Olha aí, nosso diretor vai mostrar o primeiro resultado, né? Fala um pouco aí, Diogo, dessa tua... Eu vou falar um pouquinho sobre, que eu até esqueci de falar, né? Sou pós-graduando em biomecânica, e aí depois que eu comecei a estudar essa parte de postura, cinesiologia, eu me apaixonei. Sou apaixonado até hoje, até tanto que eu comecei a conversar ao Márcio sobre força, treinamento de força recentemente, né? Porque eu já era muito apegado com essa parte de postura. Isso. E essa aqui é uma aluna minha que, cara, ó, no primeiro vídeo vocês podem ver que ela não consegue levantar o braço direito, né? Um movimento normal que todo mundo deveria ter. Só que ela teve uma lesão no supra, né? Que o supra é um músculo que ele ajuda nos primeiros movimentos de abduções ali. Então, eu fiz uma avaliação postural voltada em cima disso, prescrevi para ela voltada às necessidades, liberei algumas musculaturas todo dia, fortaleci essa região da escápula, enfim, estou falando assim por cima para vocês terem uma noção. E eu trouxe esse antes e depois, para mim foi um dos melhores antes e depois que eu já fiz, que
quando eu vi esse resultado, eu disse, cara, E tipo, venci na educação física, porque, assim, quando ela foi no fisioterapeuta dela, a menina disse, cuidado com os exercícios de força, cuidado com isso, você não pode fazer esse movimento. Então, a gente tem que olhar que essa articulação do ombro, a gente tem que tomar muito cuidado e depende de outra articulação para ela estar numa boa funcionalidade. E conseguir fazer ela nesse segundo vídeo, levantar o braço com mais facilidade, com mais funcionalidade, fazer ela conseguir tirar a camisa, que era coisa que ela não conseguia. Pra mim, negócio sério, simples, né, cara? Coisa negócio simples que a gente acha que não é nada. Porque o que o Diogo falou é que, assim, esse músculo que ela provavelmente teve essa lesão, o supraespinhoso, ele é um dos músculos que compõe ali o manguito rotador. Então articulação do ombro. Isso. E aí tem um osso da escápula chamado acrômio, que normalmente, se você tem uma escápula pouco estabilizada, né, um romboides e trapézios pouco funcionais, você acaba diminuindo o espaço entre as estruturas do ombro, né, e o acrômio. Então o que acontece? Toda vez que você vai fazer um movimento lá do ombro, o teu acrômio vai lá, aproxima do tendão do supraespinhoso e pinça. E aí isso cronicamente vai gerar uma lesão, pode até só que romper, aí né? ela teve uma lesão nesse músculo e ficou sem conseguir movimentar o braço. Quando ela chegou pra mim, ela já tava no nível de ter o ombro congelado, que eu esqueci o nome científico agora. E aí já tava quase que o ombro não movimentava mais, porque você pensa numa articulação que ela não se movimenta, ela vai perder a funcionalidade. Então eu tinha que arrumar alguma forma para reconstituir essa musculatura, fortalecer algumas musculaturas, principalmente a das escápulas ali, como romboides, trapézio inferior, que foi muito fortalecido, liberar o peitoral maior, que ela tinha o ombro anteriorizado, e isso fazia justamente pinçar essa cápsula articular para ela poder chegar nesse nível e realmente agradecer. Tanto que eu falei com ela hoje, ela disse, pô, Diogo, pode postar aí, porque esse resultado foi todo feito com seu conhecimento. E eu peguei um livro lá de fisioterapia, eu digo, vou olhar, vou comer isso aqui, eu vou mostrar o resultado para ela, que ela consegue sim, treinando força, alongando e fazendo trabalhar a musculação, ela consegue reconstruir essa funcionalidade do ombro. Então, para mim, foi musculação é vida. É vida. E ela ainda emagreceu também, verdade, né? Emagreceu também. Então, resultado ela emagreceu. Agora, você primeiro tratou isso aqui dela, por quê? Pra ela poder começar a treinar realmente bem. Não, e aí, cara, e Márcio, você olha assim... Eu lembro dela, cara. Eu lembro dela na academia. Afeta o psicológico, cara. Esse, eu vou fazer qualquer exercício aqui, dói o ombro, eu não consigo tirar uma blusa, então afeta o psicológico. E quando ela chegou pra mim, eu já tava com o psicológico abalado, tanto que eu já vi ela chorando. Porque ela já tinha levado um não, né? Você não vai ficar boa, você não vai melhorar, de várias pessoas, né? E aí ela te procurou, assim, meio que até o primeiro ponto que a gente, quando pega um aluno dessa situação, cara, você tem que sonhar com a pessoa. Você tem que sonhar. Qualquer aluno, independente do cara querer só emagrecer, querer só hipertrofiar, você vai sonhar com a pessoa. Você tem que fazer ela acreditar. Porque se ela não acredita no resultado, seu trabalho vai por água abaixo. Então, a informação tem que ser passada e é uma via de mão dupla ali, né? E a gente conseguiu chegar nesse resultado aí de uma maneira excelente. Muito bom mesmo. Olha, isso aqui foi recente, tá? Porque, assim, quando eu comecei a treinar musculação, eu não pensava em treinar atleta. Hoje eu penso, mas calma aí, tá, pessoal? Não, vamos devagar, né? E esse cara, o Jean, ele é lá dos Estados Unidos, contratou minha consultoria. E esse é o shape, ele já treinava, porém esse é o shape que a gente vê quando ele começou comigo. Você vê totalmente ombros depressivos, ó. Sim. Eu tô mostrando só a parte de frente, né? Totalmente ombros depressivos, ele vai ter uma escoliosezinha ali. E quando ele chegou pra mim, ele queria já competir, né? Só que ele tinha que melhorar a parte postural dele. Sim. Porque não adianta você não vai conseguir ter um shape, você pode até ter, mas para ter um shape assimétrico que responda bem, a musculatura ali, ele tem que estar num grau de nível e tensão equalizado. Se ela não tiver funcionalizado, para crescer esse peito dele, peitoral é o que ele tinha mais dificuldade, mas ele não conseguia. Mas por quê? Porque o músculo antagônico, dos pares antagônicos deles não estavam bem desenvolvidos. Os romboides ali, as escápulas, os dorsais, eles não estavam no nível de simetria perfeito.
e tinha um nível de encurtamento. Então, fui feito trabalho de alongamento, assim, na consultoria, tá? E aí eu consegui obter um resultado de 6 meses, que a gente conseguiu levar ele pro palco e levar ele no primeiro lugar nesse campeonato. E ele subiu bem, viu, velho? E olha o peitoral dele, olha do cara, mudou muito. Então, esse resultado, ele me chamou muita atenção, porque eu disse, caramba, eu consegui tratar o cara levou um shape massa com o meu treinamento. E aí é onde você diz. Porque qual que é o que eu vejo, assim, o diferencial de Diogo nessa pegada é o seguinte... Pegar um atleta e levar pra academia pra tacar o pau nele é fácil. Todo mundo faz. Agora, você olhar, ter essa visão, ter esse olhar, né? De olhar o cara minuciosamente, encurtamentos, músculos hiperativados, que estão prejudicando a hipertrofia de um outro músculo ali antagonista, que seja, é outra visão. Não é todo mundo que tem essa pegada, não é todo mundo que tem essa visão. Então, assim, tacar o pau no cara que tá treinando ali, que já tá seguindo uma dieta legal e tá, né, fazendo toda a preparação e é fácil. Agora o negócio é você chegar, pegar o cara e transformar ele no outro cara. Isso. Pegar o cara, sair de um cara com shape daquele ali para um shape simétrico como tá esse aqui, entendeu? É diferente. Agora como é que você chegou até aqui? Estudando, por isso que eu tô lendo livro. Você mesmo. Vamos pro próximo. Essa aqui é meu, né? Essa aqui é uma aluna minha, Lu, né? Lu é fantástica. Lu treina. Porque são 2 antes e depois dela, tá? Tem um mais antes. Esse aqui foi num tempo bem curto. Hã? Isso aqui não. Isso aqui é o seguinte, pronto. Lu em 2014, Lu gostava de correr. Ela fazia, acho que 10 km, 10 km e tal. Fala bem magrinha, cara. Bem magrinha e tal. E ela me procurou, acho que foi em 2019. A gente começou a fazer um trabalho. Foi 2019, início de 2019. E aí eu comecei a fazer um trabalho com a Lu. E aí ela disse, Márcio, eu quero hipertrofiar, eu quero ficar grande e tal. Eu quero treinar e tal. Tem como a gente melhorar isso aqui e tal. E ela era mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Com essa foto aqui. Rapaz, aí a gente pegou e a Lu ficou assim. Eu acho que o mais... nessa época aí, eu dava aula na Burn também, né? Que, enfim, já tô falando aqui, viu, direito? Se aí, a gente... Cara, eu vi Márcio, quando ele vai dar aula de porquê, Márcio tem essa pegada de força. Tanto que eu fechei uma mentoria com você pra justamente ele me ensinar mais essa parte, né? Mais profundo. Márcio, ele quando tá dando uma aula, cara, ele faz o cara ir até as últimas lá e acredita com o cara. E eu vi essa menina, ela treinando antes, como era. Não, e ela treinava sozinha antes. Ela né? treinava sozinha, eu digo, cara, vai pra nenhum canto aí. Aí ela chegou. Quando ela começou, engraçado, porque ela mudou a vida dela, virou um hábito. É tanto que quando ela começou a treinar com você, cara, era todo dia, mesmo horário. Ela ia lá, treinava, porque ela começou a gostar, né? Ou seja, o papel do Márcio não foi fazer ela ter só o shape. Ela começou a gostar de musculação, cara. E sabe o que foi legal? Que é mais difícil você fazer numa pessoa gostar. Ela chegou pra mim e disse assim, eu faço leg, eu faço agachamento, eu faço todos... Não sinto meu glúteo. Eu faço stiff e eu não sinto meu glúteo. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a perceber que ela tava com os adutores muito tensos, né? Muito travado e tal. Então a gente começou a fazer um trabalho de alongamento, liberação, né? E o glúteozinho inibido. E aí eu comecei elásticozinho, bandezinho lá, ativando. Rapaz, foi 2 semanas. Ela falou, mandou um áudio pra mim, professor, eu sinto glúteo agora em tudo. Você é capaz de eu sentir na cadeira extensora. Aí eu disse, e aí? Aí ela disse, agora eu consigo sentir. Eu faço o exercício, eu sinto a fadiga no glúteo. Aí esse aqui já foi com acompanhamento nutricional também, que ela fez, né? Foi um pouco... Depois que as academias reabriram na pandemia, a gente voltou com o trabalho. Isso aqui foi fruto da pandemia. Ó, volta a foto lá. Aquela foto anterior... Antes da pandemia. Aquela foto aqui foi antes da pandemia, né? Quando começou a pandemia, ali início, fevereiro. Aí ela ficou parada, aí ela dali veio pra cá. Assim, ela já tinha uma massa muscular legal, só que ela engordou, né? Deu uma engordada. Daqui ela já fez um trabalho nutricional e a gente continuou os treinos. E aí ela já voltou, foi, né? Coisa de 4 meses, ela já voltou com... E aí, quando o Márcio... Eu acho interessante a gente citar até esses pontos, e se você tiver, pode ir acrescentando.
quando a gente fala em glúteo, é uma coisa que muitas mulheres elas querem desenvolver, querem criar. A gente pensa, e o professor pensa não só no ganho hipertrófico, né, desse músculo, mas a gente pensa numa funcionalidade porque é um músculo que ele está entre a coluna ali, membros superiores e inferiores, ou seja, tudo que tiver desequilibrado ali vai gerar um ponto de tensão e vai afetar o glúteo. Ou seja, o glúteo ele não é só um músculo para ser bonitinho. Ele é um músculo funcional. Uma funcionalidade absurda. Quando você vai... o glúteo médio estabiliza o quadril, né? Ele age na sua passada. Então, se você tem um desequilíbrio pélvico, se você tem alguma má funcionalidade do glúteo, ele pode ser que afete outras áreas e muitas vezes é um músculo que ninguém olha tanto com essa funcionalidade, mas que a gente precisa ter esse ponto de visão sim da cinesiologia e os profissionais precisam estar atualizados para poder ter essa noção aí e fazer com que eleve a qualidade do treino do aluno, né? Não é só um músculo qualquer. É isso que eu quero passar. Quem trabalha com treino de força tem que entender de biomecânica e cinesiologia. Não tem por onde correr. E aí você tem que... Na verdade, cara, o treino de força ele é uma ciência, né? Hoje ele é uma ciência do treinamento. Tanto é que é a ciência do treinamento. Então você tem a ciência do treinamento de força. Porque dos anos 2000, início dos anos 2000 para cá, a quantidade de produção científica em cima do treino de força, investigando várias coisas, várias nuances do treino de força... gigante. Então você tem uma literatura vastíssima no treino de força. Então hoje para melhora e tratamento de várias doenças. Perfeito. Né? Entrou num ponto bem interessante aí. Você tem o treino de força hoje é uma ferramenta, é uma das ferramentas mais importantes do profissional de educação física, né? Isso. Tanto para pacientes clínicos como para pacientes que estão ali, pessoas que estão ali voltadas para melhora estética, né? Para melhora da saúde, assim, de uma forma mais tranquila, certo? Então, cara, vai ser nessa pegada, tá? O nosso podcast aqui. Hoje eu e o Diogo, a gente introduziu, né, um pouco para vocês conhecerem um pouco sobre a gente, conhecer um pouco da nossa trajetória, até a gente chegar nessa ideia, né, de construir essa ideia de criar esse podcast. É uma coisa ousada, a gente sabe, mas a gente sabe também que a gente só consegue a gente só consegue as coisas com ousadia. Não tem como não ser ousado nessa vida. Você tem que ser ousado. E aí eu encontrei um doido igual a mim, ou pior talvez. Estamos sabendo aí quem é o pior. Vamos pular ele. Bora, meu irmão, pula agora. E é assim, entendeu? Então a gente tá aqui pra isso e pode ter certeza, a gente vai trazer gente fera pra cá, tá? Gente muito melhor do que a gente, se Deus quiser. Vamos trazer pessoas fantásticas aqui que vão contribuir muito com o nosso podcast, com o nosso canal. Isso é um sonho, né, que a gente tá realizando. Eu acho que eu nunca imaginaria, não fazia parte de criar um podcast nunca na minha vida. Eu fiz até assim um podcast falando em casa na época da pandemia, testando, mas em estar aqui passando conhecimento dessa forma, só através de Márcio disse, bora ali, eu digo, oxe, vamos. Então, é um sonho mesmo que a gente tá realizando, né? A gente tá aqui para somar realmente, não só com a área, mas com os profissionais em si, porque não tem como eu querer ir além, subir sem levar alguém, né? Não adianta. Então, sempre mantendo a humildade, mantendo a disciplina, caráter, sonhando alto mesmo, porque você sabe que eu sou um cara assim, quando eu miro lá em cima, então... Por isso que eu... por isso conversei com você, por isso que a parceria deu certo. Então, assim a também. ideia de estar aqui é dessa forma, sempre levando o melhor, e a gente desde já agradece a todos vocês que estão aí do lado. Então, curte e compartilha o canal, divulga, porque a gente sabe que a vida da gente não é simples, não é fácil estar aqui. A gente já deu 10 aulas aqui, né? Eu gosto de falar a realidade, aqui não tem papo na língua não. Acabei de dar aula o dia todo, então a gente tá dando aula, eu tô dando aula desde as 5, o Márcio também veio pra aqui, vamos fazer acontecer. Eu queria tomar um café pra acordar, pra vir pra cá. Eu tava dormindo aqui, mas eu digo que tem jeito não. Vou pedir um café a Nil lá, pra chegar. Pessoal, talvez nosso diretor vai ajeitar aí. Pessoal, se inscreva no canal, ajude a gente a levar isso pra frente, porque tem muita coisa legal pra vir, tem muita gente boa pra vir pra cá, tá? Então se inscreve nesse canal, compartilha e faz isso chegar
Pro mundo, milhares de cara, pro pessoas mundo. isso. Então toda semana a gente vai estar fazendo, a gente vai fazer vários vídeos aí. E quem tiver dicas de profissionais ou outras pessoas pra gente trazer aqui, a gente tá aceitando aqui, porque a ideia é somar justamente, então não tem outra. Deixa nos comentáriozinhos as pessoas que vocês querem, se estejam aqui do lado da gente. Espero que vocês tenham gostado e desde já agradeço a todo mundo. Obrigado, beijão do Hipertrofiando Cast. Tamo Obrigado, junto, pessoal. galera. Tamo junto. Valeu. Aê! Boa, porra. Agora sim.